esse texto que nós vamos ver, o que é chamado das bem-aventuranças, né? E esse texto é extraordinário por vários motivos. Vou citar dois deles. Primeiro, é o maior registro das palavras de Jesus na Bíblia, né? De forma ininterrupta. Se você for ver aí no capítulo 5, Jesus inicia o que é chamado Sermão do Monte. Você vai conseguir ter ensinamentos extraordinários da parte do Senhor ao ler esse trecho da Bíblia. E o segundo é que Jesus vem de forma aberta, né, inaugurar o reino dos céus. Ele começa a pregar de que o reino, de que aqueles homens estão atrás, querendo de repente se revoltar contra Roma, né, querendo que houvesse uma revolta naquele tempo. Jesus vem falar das coisas celestiais. E um outro detalhe é que Jesus ele começa também a deixar de uma forma muito clara o caráter do cidadão do reino, né? E ali a gente vai conseguir se deparar com dois tipos de pessoas. Você vai perceber que existe uma grande multidão ouvindo as palavras de Jesus. E você vai conseguir perceber também que existe uma pequena parcela de outras pessoas chamadas de discípulos. A grande multidão, não coincidência com o tempo de hoje, existem muitas pessoas atrás de milagres. Existem muitas pessoas atrás de sinais. Existem muitas pessoas que estão dispostas a mudar uma circunstância, a resolver somente um problema que tem tirado o seu sono, a resolver somente um problema que tem tirado toda a sua paz. E essas pessoas, elas correm para a cruz, somente atrás daquele que pode resolver um problema da sua vida. E existe uma outra parcela que a gente consegue perceber nesse sermão, que é a parcela dos chamados discípulos. Esses discípulos, eles não são os homens que estão atrás dos milagres de Jesus. Esses discípulos querem conhecer a Cristo. Esses discípulos, eles recebem os ensinos e colocam os ensinamentos de Cristo em prática. Esses discípulos, eles conseguem perceber que existe um caráter diferente do mundo, que é o caráter do cidadão do reino, que é o caráter que Jesus imprime em cada um de nós. Então você, discípulo, hoje eu te convido a prestar muita atenção nessa palavra e orar em cima dela depois, em nome de Jesus. Então Mateus, capítulo 5, verso 1, a palavra diz assim, ó: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Aí você já consegue ver logo no início as duas parcelas de pessoas, as multidões e os discípulos de Cristo. Verso 2: E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Só para você entender, não é os discípulos insultarem os outros, é quando eles serão insultados, ok? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É incrível essa palavra, porque Jesus ele começa a estabelecer o critério do cidadão do reino. Ele fala que verão a Deus, ele fala que herdarão a terra, ele fala que serão filhos de Deus. A todos aqueles bem-aventurados. Quando a gente olha e fala assim, bem-aventurado, o que é que vem à sua cabeça? Você recorda de algum trecho da Bíblia em que você se deparou com essa palavra bem-aventurado? Alguém recorda aí? Bem-aventurado? Não? Ninguém? Ninguém? Eu não acredito não. Parou aqui a pregação. Vamos dar aí uns 10 minutos para você recorrer ao Google, ao chat GPT. Quem é que foi chamado bem-aventurado? Maria. Em que momento que ela foi chamada de bem-aventurado?
Você consegue perceber? Ou seja, bem-aventurado és tu, filho de Deus. Vou repetir, você não entendeu. Bem-aventurado és tu, filho de Deus. É esse lugar que você tem que se colocar. Sabe, hoje, às vezes eu olho com muita preocupação algumas pregações. E olho com muita preocupação. Porque pessoas querem ocupar lugares que não são delas. E pessoas não entendem o lugar que deve ocupar. Quando a pessoa quer ocupar o lugar que não é dela, quando ela pensa que ela pode fazer algo para mudar a vida de alguém, quando na verdade só Jesus pode fazer essa transformação. E quando que você olha e percebe que a pessoa não ocupa o seu lugar, é quando ela não entende que ela é filha de Deus. Entendeu? Então você tem que sair desse lugar hoje entendendo que você não é aquela multidão que está atrás de Jesus para resolver um problema que tem tirado teu sono. Você faz parte da parcela que Jesus ensinou como sendo seus discípulos. Você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo. E eu sei que muitas vezes, quando você passa por determinadas situações, você se questiona e pergunta assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Só que a circunstância, ela não pode tirar a tua identidade de quem você realmente é. Os discípulos, se você for observar, eles foram perseguidos por conta da palavra, sim ou não? Sim. Os discípulos, eles foram espancados, alguns deles, por conta da palavra. A maioria deles morreu por conta da palavra. Só que você consegue perceber que existe um crescimento no ser discípulo. Naquele momento em que eles recebem a primeira verdade das bem-aventuranças, eles estão sendo firmados na palavra. Eles se deparam com a verdade e estão aprendendo de Jesus. E vem a perseguição a Cristo e Jesus vai ser crucificado. Quantos dos discípulos acompanharam a crucificação de Cristo, registrado nas Escrituras? Quantos dos discípulos acompanharam a crucificação de Cristo, registrado nas Escrituras? João. Só que o que é que eu falo para você? Esses homens estão na forja. Então hoje, se você de repente passa por essas circunstâncias, e você muitas vezes se questiona em que momento que você é filho de Deus, eu falo para você, você está na forja. Enquanto você se questiona sobre essa identidade, você está aprendendo, você está amadurecendo. Esses homens que correram da cruz naquele momento, depois morreram por ela. Você entendeu? Esses homens que naquele momento da perseguição, que viram perigo de morte, eles correram da possibilidade de serem atacados, de serem açoitados, de serem executados. Mas depois esses mesmos homens acabam morrendo por essa verdade. Eles se tornaram discípulos. E por conta desses homens está firmada a doutrina que está registrada nas Escrituras e que nós temos acesso hoje. Então você é filho de Deus. Você é discípulo de Cristo. Você tem que levar essa verdade daqui. E no momento em que vier a batalha, no momento que vier a circunstância, no momento em que a adversidade bater na sua porta, você vai chegar um momento, se ainda não é hoje, vai chegar um momento de você falar, não, eu me levanto contra. Eu sou filho de Deus, Deus, eu te invoco aqui nesse lugar, muda essa circunstância, Senhor. Isso não faz parte da minha relação com a eternidade. Você entendeu? Então, você tem que ocupar esse lugar de ser discípulo. Por quê? Porque você é bem-aventurado. As bem-aventuranças, elas não são uma palavra dada a poucos santos. Entendeu? Aqueles homens que recebem essa verdade, pode ser a situação de cada um de nós aqui nesse lugar. A gente acaba recebendo essa verdade de Jesus e fala assim, poxa, eu não sou humilde, cara. Entendeu? Eu não sou humilde. Poxa, eu não sou manso. Poxa, eu não sou pobre de espírito. E você pode olhar para essa verdade e de repente acreditar de uma forma errada e dizer assim, poxa, eu não faço parte. Eu ainda não tenho isso. Você entendeu? Só que você tem que levar daqui essa compreensão de entender que aquilo que Jesus disse, ele não é para poucos santos. Ele é para aquele cidadão que está tendo o caráter forjado para a eternidade. E somos todos nós. Então essa palavra das bem-aventuranças é para cada um de nós aqui nesse lugar. Ainda que hoje não estejamos totalmente enquadrados nela. Ainda que hoje, de repente, nessas bem-aventuranças, de repente você pode entender que existe dessas bem-aventuranças que você não faz hoje. Mas essa palavra é para você. Essa palavra é para você que é bem-aventurado. Essa palavra é para você que é discípulo. Essa palavra é para você que está sendo forjado. É para você que está amadurecendo. É para você que de repente errou ontem, mas hoje você tem a oportunidade de dobrar os joelhos aqui nesse lugar e pedir perdão para Deus. E dizer assim, Deus, eu entendi, Senhor, que isso eu não tenho ainda. Senhor, eu ainda não consigo fazer dessa forma. Mas eu quero falar uma coisa, Senhor, eu tenho caráter de eternidade, Senhor.
E hoje aqui nesse lugar eu me arrependo. Eu quero uma nova oportunidade, Senhor. Eu me arrependo, o coração constrangido. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Esse quebrantamento começa com constrangimento. E você entender que não está fazendo algo que deveria ter feito. Ou de repente você entender que tem feito algo que não deveria fazer. Você consegue compreender isso? Então saia desse lugar com essa verdade no coração. Você é um morador dos céus. A Bíblia nos ensina e diz que nós somos estrangeiros em terra estranha. Ou seja, isso aqui para a gente é somente uma passagem, é somente durante um tempo, que é um tempo muito reduzido quando comparado à eternidade. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que esse cidadão dos céus, esse que tem o caráter do reino dos céus, ele vai totalmente de encontro àquilo que o mundo diz. E eu quero conversar com você hoje sobre isso. E você entender que essas bem-aventuranças não são regras para poucos santos, mas é o retrato do caráter do cidadão do reino, que somos todos nós aqui nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar com você sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Começa agora e vai até às 15 horas, vamos fazer o jejum hoje, amém? Então diz assim, primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Pobre de espírito não é miserabilidade material. Pobre de espírito não é escassez material. Isso não é pobre de espírito. Porque existe uma linha teológica que diz assim, não, eu vou abrir mão de tudo, vou viver somente para Deus. Esse é bênção. Eu não quero nada de riqueza, nada, eu não vou atrás porque eu sou tão pobrezinho, eu sou pobre de espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pobre de espírito é aquele que entende a necessidade da justificação por meio de Cristo. É aquele que entende que por meio das obras, do caminhar dele, do dia a dia, ele não tem condições nenhuma de ser salvo se não for por meio de Cristo. É aquele que entende que existe um caráter a ser forjado nele, que ele não tem o suficiente para alcançar a vida eterna sozinho. É aquele que entende a necessidade da graça. É aquele que entende que houve necessidade que Jesus se entregasse pela minha e pela sua vida. Esse é o pobre de espírito. Você entende isso? Aquele que se exalta, ou seja, aquilo que eu falei no início, aquele que se coloca no lugar que não é dele. O exaltado, nossa, eu olho para a vida do irmão e vejo assim, nossa, eu estou muito à frente. Entendeu? Eu olho para a igreja e vejo que, olha, sou o cara mesmo. Eu não tenho ninguém que eu conheça que tenha um coração assim, igual o meu. Isso é um pobre de espírito? Não. Entendeu? O pobre de espírito ele fala, meu Deus, Senhor, eu sou tão ruim. Eu sou tão falho, Deus, eu preciso tanto de Ti, Senhor, me ajuda. As orações de um pobre de espírito começam assim. Deus, eu sou necessitado de Ti, eu sou miserável sem Ti. Esse é um pobre de espírito. O mundo, irmãos aí fora, como eu falo na contramão, ele prega algo que vai totalmente de encontro ao reino. E cada vez mais fica muito mais evidente isso. Existe uma coisa chamada autossuficiência. O mundo aí fora prega que você tem que ser autossuficiente. Posso dar um exemplo para você? Posso dar um exemplo para você? Mulheres frustradas em casamento. Quando tem filhas, elas pregam assim, teu casamento é teu marido. Entendeu? Mulheres que têm frustração em relacionamento pregam, teu casamento é teu marido. Estou dando um exemplo para você. Autossuficiência. A pregação desde cedo na mente desse jovem, dessa jovem, vai ser assim, você tem que trabalhar porque aí se tu trabalhar tudo pode alcançar. Esse mundo aí é teu. Teu casamento é teu trabalho. Pessoas frustradas profissionalmente, teu casamento é teu trabalho. Não importa que não larga o teu trabalho, é o mais importante. Você entende isso? Ou seja, imagina alguém ouvindo isso desde criancinha. Como é que cresce a mente de uma pessoa dessa? O que é que ela vai pensar? Teu casamento, teu trabalho. Teu casamento, o mais importante, teu trabalho é teu marido. Entendeu? Ou seja, nós temos que ter cuidado para não pregar para os nossos filhos a autossuficiência. Nós temos que pregar aos nossos filhos assim, meu filho, você tem que fazer, você tem que ser responsável, você tem que ser uma pessoa de bem. Você tem que buscar uma entrega de excelência, porque você testemunha Jesus onde quer que você esteja. O sucesso, meu filho, o sucesso é a consequência do que você faz. E quando você chega lá, eu vou falar uma coisa para você. Você só chega lá porque Jesus permitiu que você chegasse lá. Porque Ele imprimiu um caráter em você onde você reflete o caráter de Jesus.
Quando você faz com excelência, você escolhe, você sabe que você está fazendo com excelência, porque você quer testemunhar Cristo, você só vai chegar onde você chegar, porque Jesus permitiu que você chegasse lá. Porque você é um necessitado de Jesus. Isso que nós temos que pregar para nossos filhos. É isso que a gente tem que sair desse lugar com algo no coração. Então, na contramão do mundo que prega a autossuficiência, nós temos que pregar que somos pobres de espírito. Nós temos que pregar que nós somos necessitados de Jesus. Porque se nós pregarmos algo diferente, nós não estamos pregando a graça. A graça é de graça, mas custou um alto preço. Então nós temos que valorizar esse alto preço que custou. Custou a vida de um inocente. É incrível porque eu não sei se você já passou por essa experiência de um dia você estar em qualquer lugar. Geralmente sozinho, né? Sem ninguém atrapalhando ou falando algo. E você se depara com a verdade. E você, conhecendo o que a Bíblia diz, você consegue perceber como que Jesus pisou sobre essa terra. Quanto que ele foi reto. E você acaba se comparando com ele. Você coloca os seus comportamentos e consegue ver como ele se comportou. E você vê assim que ele é absurda e infinitamente muito melhor que você. E você consegue perceber que ele foi espancado, que ele foi pregado nu numa cruz, humilhado. Irmãos, esse homem que devia ter muito pudor, chamado Jesus, imagina qualquer um de nós pregado nu numa cruz, entendeu? Teríamos vergonha, tomada toda a dor, ainda há vergonha. Essa foi a exposição que Jesus fez. Então você consegue perceber que esse homem justo e reto, esse homem que ajudou muita gente, vou puxar só para o lado material, tá? Ajudou muita gente, curou, fez milagres, ensinou aquilo que é certo. E lá um dia ele escolhe se entregar. Sabe por que ele se entregou? Por mim. Todo errado que sou. Aí você é levado para um lugar onde você chora. Onde você derrama, a gente chama assim, a lágrima do justo. Entendeu? Porque você entendeu. Se você ainda não teve essa experiência, eu recomendo que você se isole em algum lugar e que você a busque. Você vai entender que o Espírito Santo de Deus te deu um toque. Quando você entende isso, você percebe de uma forma íntima do que é a graça. Aquele que não tinha erro nenhum, aquele que nunca errou como você errou, entregou por você. Aí você começa a entregar a graça. Aí você consegue ver que as suas atitudes e as suas omissões, ela começam a ter um peso diferente. Mas não é um peso que te mata, é um peso que te exige uma entrega diferente. Aí você começa a ter compromisso com as coisas da eternidade. Entendeu? Porque senão, a gente entende a graça, a gente entende a cruz, a gente consegue perceber, a gente conhece tudo isso, entende? Não, a gente conhece a graça, a gente conhece a cruz, só que a gente não entende o que é ser pobre de espírito. E vez após vez, a gente acaba se comportando de qualquer jeito. E acaba que você acaba não vivendo o mais profundo de Deus que você deveria viver. Então que hoje nós venhamos a sair desse lugar com essa verdade no coração, que nós somos pobres de espírito. E nós jamais vamos conseguir ter uma vida sem Cristo. Você reconhece que você não é nada sem Jesus? O pobre de espírito reconhece isso. Você consegue reconhecer que você não é nada sem Jesus? Louvado seja Deus. Ele diz assim também: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Note, esse choro não é um choro qualquer. Eu dei uma topada e chorei. Nossa, sou muito bem-aventurado. Eu chorei porque eu dei uma topada. Não é um choro de qualquer jeito. Lembra do que eu acabei de falar sobre você ter esse encontro com Jesus? Sobre você ter esse encontro e entender de uma forma profunda o que é a graça? Esse é o que chora. O choro que a Bíblia relata aqui nesse lugar, esse choro de consolo, é o choro do constrangimento, é o choro do arrependimento, é o choro após o erro, é o choro
arrependido de não ter conseguido. É o choro arrependido de ter caído de novo. É o choro arrependido de não ter agido como Jesus faria. Esse é o choro que será consolado. Porque nós hoje somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Temos falhas. Muitas vezes acabamos machucando as pessoas que nós mais amamos. A pessoa que a gente mais ama é a pessoa, às vezes, que a gente mais machuca. Entendeu? Porque ela espera algo diferente de nós. Eu saio daqui hoje e, de repente, empurro ali fora um irmão da igreja. É mesmo, sai daqui, cara, empurra um irmão da igreja. Será que ele vai se magoar comigo? Será que ele vai se chatear comigo? Ele vai ficar com o coração ruim. Mas e se eu saio daqui, chego ali fora e empurro a minha esposa? Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Se eu chego lá fora e empurro a minha esposa, eu sei porque ele está rindo daquela história. Entendeu? Oh, meu Deus. Não vou falar aqui não. Foi uma brincadeira. Uma vez a gente estava brincando em casa, eu empurrando ela da cama, assim, ela olha, amor, rindo. Porque eu pensei que ela ia segurar, eu fui empurrando, ela, plec, caiu da cama. Meu Deus, amor, não acredito, puxa, eu pensei que estava segurando. Aí se chateou, né, porque, entendeu? Mas enfim, mas não foi esse empurrão, não foi um empurrão com maldade. Foi na brincadeira. Só que a gente fala assim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, a Bíblia nos ensina sobre o consolo de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus vai enxugar nossas lágrimas. Não vai enxugar nossas lágrimas da topada, mas vai enxugar as nossas lágrimas de arrependimento. Entendeu? Lá a Bíblia diz que na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza. Então nós que somos cidadãos dos céus, nessa verdade que nós temos que nos apegar. Então quando a Bíblia diz bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Não é para você entender que não é um choro de uma tristeza ou de uma mágoa, mas é o choro vou dizer assim, do espírito pobre que nós acabamos de falar. Entendeu? É o choro do arrependido. Se você olhar as bem-aventuranças a todo momento, elas vão revelar exatamente o caráter de Cristo. Quando foi que Jesus chorou na Bíblia? Você lembra disso? Você lembra? Lázaro. Por que ele chorou sobre Lázaro? Por que Jesus chorou acerca de Lázaro? Você acha que ele chorou arrependido por não ter feito o milagre antes? Hã? Foi isso que ele chorou? Não. Por que ele chorou? Foi uma lágrima de amor. Ele chorando, Lázaro, você tem que passar por tanta dor, Lázaro, para poder aqui nesse momento o nome de Deus ser exaltado. Então o que você tem que entender hoje é que Jesus teve que passar por tanta dor também, para que o nome dele fosse exaltado por meio da sua vida. Entendeu? Essa é a graça. Tanta dor que ele passou, tanta dor, para que você tivesse acesso à graça, para que você tivesse novamente o acesso ao Pai. Entende? Então esse choro que você derramou por arrependimento, esse choro que você derramou quando entregou a vida para Jesus, essas lágrimas que você vai derramar aqui hoje, numa oração sincera e plena com o Senhor, eu tenho uma notícia para dar para você. Você será consolado. Existe alguém que consola e que enxuga as tuas lágrimas. Chama-se Deus, chama-se Jesus. Então que você não deixe de fazer, que você não deixe de buscar. Mas para que você entenda que se hoje você chora por algo, arrependido, lá sozinho, que às vezes ninguém sabe, você buscar Jesus, você vai encontrar consolo. Entendeu? Se você buscar Jesus, você será chamado de bem-aventurado, porque Ele haverá de enxugar suas lágrimas. E você já chorou diante de Deus por seus pecados? Você já fez isso alguma vez? Você já levou diante de Deus e chorou por seus pecados, por arrependimento? Você já chorou diante de Deus por pessoas ao seu redor, almas que não conseguem se entregar para Jesus, almas que não conseguem ter o acesso à graça, que ainda estão aprisionadas e acorrentadas, que não conseguem essa liberdade porque não buscam, não se esforçam para estar no lugar de bênção? Você já chorou por essas almas? Você já chorou arrependido porque de repente alguém partiu e não confessou a Cristo, uma pessoa que você ama muito? Coloque essas lágrimas diante de Deus e você será chamado bem-aventurado. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso é promessa, irmãos. Isso é promessa e você tem que se apegar nela. A Bíblia diz também, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra.
Algumas traduções vão trazer assim: bem-aventurados os mansos. Eu não sei se está manso ou humilde na tradução que estava aqui. Mas note, a mansidão não é fraqueza. Lembra da pregação do mundo da autossuficiência? A pregação do mundo da autossuficiência diz que você tem sempre que confrontar. A autossuficiência diz que você não pode demonstrar fraqueza. A autossuficiência diz que se você for manso e de repente relevar uma briga, você é fraco. Isso é o que a autossuficiência diz. E a Bíblia nos ensina que o nosso amado, quando foi injustiçado no sinédrio, no julgamento injusto, diz que ele não falou nada, ele foi como uma ovelha que vai ao matadouro. A resposta de Jesus foi: tu és rei? Tu diz que tu és rei dos judeus? Não, isso aí. A resposta de Jesus. Mas ficou mudo. Não contestou as injustiças que estavam fazendo sobre sua vida. Não contestou. Escolheu ficar calado. Então, que você entenda que mansidão não é fraqueza. Você que é manso, quem está depositado a sua confiança? Você que é manso, em quem está depositada a sua confiança? E por que o homem de Deus é manso? Já parou para pensar nisso? A gente fala assim: não, minha confiança está depositada em Deus. Mas por que o homem de Deus é manso? Porque a gente não precisa comprovar nada à força. Você entende isso? Você não tem necessidade nenhuma de comprovar nada à força. Por quê? Porque sua confiança está depositada em outro lugar, não na força dos seus braços. Pessoas ainda hoje são extremamente rudes e ignorantes, escolhendo na ignorância, na ameaça, na violência, ou seja, o padrão do mundo, colocar as suas ideias e os seus pensamentos para fora. Mas você que é manso, você confia em Deus. Deus, o Senhor, é a sua justiça. É isso que a Bíblia nos ensina. Esse nosso modelo, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Então você, homem e mulher de Deus, corra para a cruz. Você, homem e mulher de Deus, que está passando por tribulações, que tem sido difícil no dia de hoje, corra para a cruz. Vá ao amado, que é manso e humilde de coração, que ele vai te dar. Então você, homem e mulher de Deus, você é manso. Mulher de Deus, você é mansa. Aí você olha para você e fala assim: meu Deus, ele não está falando comigo. Calma. Hoje é o dia de se mudar. Apelo após apelo, convite após convite que nós fazemos aqui na frente. Tem alguns convites que eu falo: dê um passo aqui na frente, vem aqui na frente, dê um passo de fé. Sabe o que você tem que fazer com essas decisões que você toma? Nos momentos em que a dificuldade bater na sua porta, no momento em que a tempestade chegar, no momento em que fortalezas se levantarem, você tem que lembrar dos passos que você deu aqui na frente. E você se posiciona e fala: não, Deus Santo, eu dei aquele passo, o Senhor estava lá, Senhor. Aquele passo foi um passo de compromisso. Então nesse momento eu tomo posse, Senhor, me ajuda. Entendeu? Então você quer ser manso? Dê um passo de fé hoje aqui nesse lugar. E nunca mais esqueça da oração que você fez aqui, porque Deus está te ouvindo. Porque você é um bem-aventurado, porque você é um morador da eternidade, porque você é um discípulo de Jesus, você tem o caráter do reino impresso em você, porque você aprendeu com Cristo. É isso que você tem que fazer hoje. E você vai viver bênção sem medida. Você vai dar o testemunho de transparecer, exalar o perfume doce de Cristo, quando as pessoas olharem que você não tem o comportamento que todo mundo tem. Mas, cara, não. Ei, rapaz, vem cá. Por que tu não reagiu, cara? Meu irmão, tu viste? Falou de... Não, meu irmão. Cara, tu tô em paz, meu irmão. Deixa quieto. É isso que constrange as pessoas. Não é você emboletado no chão. Isso aí vai ficar famoso nas redes sociais. Se emboletar no chão hoje, é incrível isso, né? Não lembro qual foi o ano, mas faz tempo, eu estava em Manaus. Uma moça, infelizmente, suicidou. Ela se jogou do alto de um prédio. E ela caiu e parecia que um caminhão tinha capotado pelo tamanho do barulho. E eu corri,
E a priori a gente não viu ninguém, só viu a marquise de onde eu trabalhava no chão. Só que naquela agonia, quando eu vejo, uma colega olhou, eu falei, ih, tem um pé ali embaixo. Quando eu olhei, a moça estava descalça, né? Comecei, não, peraí, a marquise meio despencando. Aí um cara veio de lá, puxou uma telha, né, da marquise e ela deu a última puxada, né? Aí eu falei, aí, incrível, porque os olhos dela eram claros, ela estava com a cabeça bem próxima. É igual filme mesmo, né? Vocês são médicos, vocês sabem, a pupila, né? Evocado como ela dilata, assim, é incrível. E eu olhei e falei, meu Deus, eu falei, não, cara, chama socorro, né? Chama socorro. Só que quando eu olhei que ela estava descalça, e aí eu, descalça? Eu pensei que a marquise tinha caído, né? Eu olhei pra cima do prédio, tinha um buraco no telhado. Aí eu entendi tudo. Só que nesse socorro, corre, não sei o que, ela se jogou do alto de um prédio, então acho que a blusa levantou, ela caiu praticamente sem blusa. E eu tive que cuidar, não, cara, coloca alguma coisa em cima, tampa a moça, né? A pessoa tá passando olhando, moça jovem. E foi, daqui a pouco vieram me falar, ei, chefe, você ouviu aí Eu falei, o que foi? Aquele cara, não viu o cara de camisa vermelha? Eu falei, não, o que foi? Não, ele tava tirando foto. Eu falei, como assim, cara? Tava tirando foto. Aí quando deu uns 5 ou 10 minutos, tava não vou falar aqui porque é da rede, um portal muito conhecido em Manaus de notícias. Aí tava lá, tô investigando já, não sei o que, tava tudo lá, foto da moça desnuda. Essa foto da moça, ela tinha uma filha de 12 anos, se não me engano, 8 a 12 anos na época. E quando souberam da notícia, ela já estava sumida e ela já tinha tentado algumas vezes, então a família foi no colégio, pegou a criança e trouxe para casa. Isolou a criança e começou a dar muitas notícias, isolou a criança no lugar, né? De jornal, sabia que podia ser jornal tudinho. Só que a criança ficou no quarto. Aí o que aconteceu? Uma coleguinha da escola mandou uma foto para ela. Ei, parece a tua mãe, A menina viu a mãe. Quando lembraram da menina, já tinha passado a hora do almoço, eu falei, a menina estava em pé com o celular na mão, a tela já preta, parada. Tá de choque. Olha como ela descobriu que a mãe dela tinha morrido. Entendeu? Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo hoje, 2 pessoas se emboletam numa briga, ninguém vai lá para apartar. A primeira coisa é pegar no celular para filmar, ainda mais se for alguém famoso. Não vai apartar de jeito nenhum. A pessoa vai filmar primeiro. Esse é o padrão do mundo. Entendeu? Ou seja, vai incentivar e exaltar aquele momento trágico. Esse é o padrão do mundo. Você entendeu? Ou seja, não são pessoas mansas, não são pessoas humildes. São pessoas que querem exaltar uma notícia. Entendeu? Querem exaltar uma briga, querem queimar o caráter do outro. Esse é o padrão do mundo. Em nome de Jesus, não fazemos parte dele. Só que a pergunta que eu faço para você é como é que você reage às ofensas? Como é que você reage às ofensas? Com mansidão ou com violência? De repente se calando ou confrontando e falando mais alto? Entendeu? Se de repente você não tem sido manso, hoje é o dia aqui nesse lugar de você se arrepender desses caminhos e buscar um caminho diferente em nome de Jesus. A Bíblia diz assim também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quando ele fala fome e sede de justiça, não é aquela pessoa que está atrás da justiça própria. Não é aquela pessoa que fala, não, eu sou justo. Conheceu alguém assim? Não. Comigo o papo é reto, meu irmão. Comigo eu não deixo passar. Eu sou justo. Não é essa pessoa que é bem-aventurada. Entendeu? A justiça é a justiça do reino. É a busca da justificação em Cristo. Esse será bem-aventurado. Fome e sede da justificação. Esse é o bem-aventurado. Esse é o que tem o caráter do reino. Você entendeu? Ou seja, a pessoa que é o rei ou a rainha da contenda, o rei ou a rainha da bronca e da confusão, o rei ou a rainha de buscar o que é certo, eu vou ajeitar tudo porque aquilo que eu acho que é certo eu brigo. Essa pessoa não é a bem-aventurada que a Bíblia diz. Essa justiça é a justiça da eternidade, a justiça dos céus. É um desejo de viver conforme aquilo que Deus quer que você viva. Esse é o que tem fome e sede de justiça. O fome e sede de justiça é aquela pessoa que é insultada muitas vezes e se cala para dar um bom testemunho de Jesus. Entendeu? Por quê? Porque ela está agindo conforme Jesus faria. Essa pessoa está sendo justificada pela graça. Esse é o que tem fome e sede de justiça. Quem busca essa justiça encontra plenitude em Cristo. Cristo
Jesus, o nosso amado, Ele é a nossa justiça. E às vezes a gente quer fazer justiça com a nossa mão. Teve bateram a Carla, pá. Aí, primeiro impulso. Tá bem, tô bem. Aí o que foi acontecer? O cara bateu, levantou e deu um tapa no vidro, né? Pá. E tem pessoas, infelizmente, tem homens que se exaltam quando vê que são mulheres e tal. Tem hoje, né? Deu um tapa no vidro lá, pá. Meu irmão, deu um tapa no vidro. Aí a primeira notícia pra mim foi assim: ela tá bem, né? Beleza. Meu irmão, o cara deu um tapa no vidro e tá gritando. Amor, você tá onde? Amor, me fala. Ela mandou manda o localizador. Ela mandou o localizador, mandou até no grupo, não sei se foi grupo de mulheres. Alguém perguntou: o que é isso? Aí eu, amor, ligando pra ela. Porque a nossa justiça, muitas vezes, é querer defender. Aí eu me imagino eu lá passando. Bateu, caramba, a Carla bateu. Desci do carro. Aí o cara vai, não sei o que, pra cima da Carla, grita e dá um tapa no vidro. Qual seria a minha reação? Ô meu jovem, filho, não faz isso não, pai. Não, tá errado, papai. Vem cá, calma. Vem cá, titio. Titio resolve, calma. Ou mais jovem, né, titio? Não, meu amigo, não faça não. Esse tem que ser o comportamento. A nossa primeira reação sempre vai ser defender aquilo que a gente ama. Tá errado. Tá errado, somos pacificadores. Ali a Carla bateu, pá. Não, meu irmão, calma, cara. Não, achei a cabeça, cara. Peraí, meu irmão, calma. Não, calma, irmão, vamos resolver. Não, mas tu tá. Calma, vamos ver se tá errado ou não, cara. Você tá bem, machucou, cara. Vamos, senta aqui. Entendeu? A gente vinha uma vez da casa de um irmão, uma célula lá em Manaus, e eu tava com uma dor na costa, tava ruim de eu dirigir, e a Carla foi dirigir. Só que, como é o nome do remédio que dá muito sono? Muito, assim, muito. Qual é o nome? Miozan, pronto. Quando passa das 10 horas, assim, mais ou menos, e a Carla entra no carro, ela toma 2 Miozan e bota mais um embaixo da língua, ela dorme. Não, mas é natural, porque né, tem um piloto muito bom que dirige, então ela tem, né, segurança. Humildade. Dá muito sono nela. E esse dia a gente saiu da casa do irmão, assim, meia-noite quase. A gente tava brincando no negócio de karaokê. Acho que vocês estavam nessa célula, que a gente brincava na casa do Tony, né? Karaokê. Né? Por sinal, canta demais, né? A gente canta muito. Aí a gente saiu de lá e eu falei pra ela assim, ela, não, amor, vou dirigindo. Eu falei, amor, olha o sono. Não tô bem, tá bem, tá. Então faz o seguinte, eu vou cantar pra você, tá. Comecei a procurar no aplicativo do karaokê um louvor pra ir cantando, né. É porque eu canto muito ruim, então não ia dar sono nela, entendeu? Aí procurei. Só que uma hora que eu tô aqui, eu levantei. Quando eu levantei os olhos pra olhar, a gente tava daqui, sei lá, acho que daqui pra essa rua aí de uma preferencial. Ela assim, uns 60 por hora. Amor, preferencial. Eu meti a mão no freio de mão, né? Eu já ia puxar o freio de mão. Então o que acontece? Quando eu falei amor a primeira vez, ela deu uma bombada no freio. Só que a preferencial. Aí ela tirou, eu olhando depois do desenho, ela tirou o pé do freio pra. Acho que, sei lá, né? Foi um susto, não viu nada. Ela foi na preferencial, meti a mão no freio de mão. Ela pisou e segurou de novo. Aí vinha passando o HB20. Ela deu da porta traseira pra roda, assim, no HB20. Uau! Vocês já viram aquele carro do seriado Miami Vice? Quem já viu aqui? Tem que ter mais de 40 pra mim. Não, por favor, vá. Miami Vice. Esse do Velozes e Furiosos da vida, pronto. Quem já viu? É, recente. Pronto, vocês me quebram. Já viu aqueles carros que andam de duas rodas assim? Do Velozes e Furiosos? Eu já vi isso na vida real. Foi esse HB20, ele saiu de duas rodas assim. Falei, meu Deus. Só que ele tava indo pra calçada, pra desviar da calçada, a pessoa puxou o carro, capou no chão, né? Aí desceu um cara de lá, meu irmão, do carona. Ele desceu falando um monte, xingando e tal. E a Carla tava dirigindo, ela desceu, eu desci também. Descia também, né? Caramba. Aí o cara, eu falei, amigão, comecei a bater palma pra ele assim, pá, ele xingando e falei, eu fui no encontro dele. Falei, meu irmão, temos um problema aqui, tu vai transformar esse problema em dois, não vou deixar tu xingar minha mulher, cara. A gente protege quem te ama. Vai transformar o problema em dois, não vou deixar tu xingar minha mulher, cara. Falei pra ele, aí o cara ficou, não, tu vai transformar em dois, a gente já tem um problema pra resolver, vai ter dois, tu vai se emboletar no chão aqui, cara. Porque ele vinha falando e vinha na direção dela, imagina, ele chega e agride a Carla, olha a confusão. Vai transformar, a gente vai se emboletar, não acredito que a gente vai se emboletar no chão aqui não, cara, não vou deixar tu agredir minha mulher, cara. Aí o cara, não, eu falei, tá, então vamos lá e tal, beleza, vamos, o que foi? Não, a culpa é nossa. Não, mas por que ela... Irmão, ninguém avança uma preferencial e bate no outro carro é assim, ó. Saí lá de casa e falei assim, meu irmão, então, vou pegar um na rua hoje. Vou dar ali do lado do HB20 pra sair. Ninguém faz isso, cara. O cara, não, foi meu novado hoje, não sei o quê. Eu falei, pronto.
Tu quer casar? Não, calma a cabeça, macho. Se emboleta aí, tu bate a cabeça na coisa, vai deixar a mulher, não vai ser nem viúva, que tu nem casou, rapaz. Não faz isso não, então vamos resolvendo. Mas é pra você entender que em outros momentos, talvez no primeiro xingamento eu partisse pra cima dele pra me emboletar com ele, mesmo com a costa ruim. Entendeu? Ou seja, são os caráteres que são forjados. Entendeu? É quando você começa a viver coisas que são do reino. E passou um tempinho, passamos uma outra situação de novo, ela parada na calçada de casa, um cara fez a curva e no para-choque dianteiro. Aí eu tinha chegado, entrei em casa, quando eu escutei gritaria lá fora, saíram um cara, esse era grande, velho. Esse eu ia apanhar muito, se eu ia. O cara era grande. Mas eu fiz a mesma coisa, o cara foi a mesma coisa, já tinha feito uma, amigão, bate para aí, irmão, calma, meti entre os dois, calma, peraí, cara. Bateu teu carro, o que foi que houve? Não, mas bateu teu carro, bora dar uma olhada. Meu irmão, o carro do cara não teve um arranhão, acho que bateu em cima da roda do pneu. Nenhum arranhão, nada. Ele não teve nada. Eu falei, poxa, irmão, tu tá fazendo uma confusão aí, cara. Ah, não, cara, foi mal, cara, é um dia difícil. Não, beleza, vai lá. Esse não é o mais manso, né? Não, vai lá, irmão, vai lá. Não vamos fazer confusão, não. Não falei, não dei a proposta pra ir da gente se bolar no chão. Entendeu? Era um cara. Não, mas tava parado, o carro tava parado na frente de casa. Entendeu? Mas é pra você entender, irmãos, que a gente não pode ter um comportamento como todo mundo se comporta. Entendeu? Eu agradeço muito a Deus de não ter 2 metros de altura. Eu fui um cara muito violento. E o cara, acho que quanto maior, assim, acho que ele fica mais brabo. Fica, meu filho? Antes. Fica, não fica? Fica. Pois é. Mas é pra você entender que a gente não pode ter esse tipo de comportamento. Entendeu? A fome e sede de justiça é a fome e sede da justiça de Cristo. Esses são os bem-aventurados da Bíblia. Fome e sede da justiça de Jesus. Esses são os bem-aventurados da palavra de Deus. Esse é o cidadão do reino. Esse é o que tem o caráter de Cristo. E nós temos que entender isso. Aí eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. E você faça suas reflexões francas. Você tem fome de Deus mais do que o sucesso? Você tem fome de Deus mais do que o status? Você tem fome de Deus mais do que os prazeres? Porque é dessa fome que o Senhor está falando. Fome e sede de Deus. Quem tem fome e sede de Deus mais do que sucesso, mais do que status, mais do que os prazeres, mais do que os desejos da carne, esses são os moradores do céu. Esses são os discípulos. Esses são os que têm o caráter da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E que nesse momento você esteja falando na minha cabeça, Senhor, eu tenho. Mesmo que você não tenha hoje, você fala, Senhor, em nome de Jesus eu tomo posse. A partir de hoje vai ser diferente. Senhor, hoje aqui nesse lugar eu escolho tomar uma decisão. E vou ver coisas diferentes que eu nunca vivi antes. Outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só sabe o que é misericórdia quem experimentou o perdão de Deus. Entendeu? Só sabe o que é misericórdia quem experimentou o perdão de Deus. Mas eu tenho uma outra notícia para dar para você. Também só sabe exercer misericórdia quem foi ofendido. Entendeu? Para você exercer misericórdia, você tem que ter sido ofendido em algo. E ou coisa difícil é quando nós somos ofendidos. Ou coisa difícil é quando nós somos injustiçados. Ou coisa difícil é quando dizem de nós aquilo que nós não fizemos. Ou coisa difícil é quando imputam a você uma execução de algo que você não fez. Você é um injustiçado. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é um bem-aventurado. A Bíblia diz que você é um misericordioso. A Bíblia diz que você não é alguém que vai querer se vingar. Esse é o caráter do cidadão do reino. Essa semana eu conversava com um colega do trabalho e ele falou assim, eu não sou rancoroso. Sério, que bênção, cara. Como você não é rancoroso? Mas eu não esqueço o nome. Pô, ele tava bem, cara, no discurso. Tava bem no discurso. Mas nunca mais eu esqueço o nome. Eu falei, não, Vaz, aí tá... Alguma coisa tá errada, você tem que se revisitar. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Muitas vezes o que nós temos é uma imagem errada de nós mesmos. Nós nos imputamos coisas que nós ainda não temos. A gente só vai encontrar isso na cruz. A gente só vai encontrar isso com uma vida com Jesus.
Porque imagina, esse que não esquece o nome, não vou falar o nome aqui, lógico, mas imagina um homem desse convertido a Cristo, e um dia fazendo uma oração e dizendo: Senhor, eu libero o fulano, eu libero a fulana, hoje eu escolho perdoar. E eu sei que existem ofensas que são muito graves. Existem ofensas que são muito difíceis de serem perdoadas. Violações íntimas, traições. E quando eu falo traição, não estou falando somente da traição conjugal. Alguém te traiu, uma pessoa que você gosta muito. Um pai, uma mãe que não agiu como deveria para te proteger. Um filho que de repente foi ingrato com você, você cuida durante uma vida inteira. E lá um dia ele comete uma ingratidão com você. E existem muitos exemplos aqui, eu poderia levar tempo. Entendeu? Uma traição dentro do casamento. Não vou dizer assim que é o mais natural, que não é natural, isso é gravíssimo, mas acontece muito, inclusive dentro da igreja. A gente tem que ter isso muito claro. Mas a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aí a gente olha e fala assim: mas vem cá, por que Deus tem misericórdia de mim? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem que ser perdoado por Deus? Hoje você fez algo errado, ou você fez algo errado ontem. Por que você tem que ser perdoado por Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus tem um caráter santo. E os nossos comportamentos, como criados por Deus, contrários àquilo que Deus quer para nossas vidas, ofende o caráter santo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos o caráter santo de Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então quando ele fala: façamos um homem a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus fomos criados. Quando nós escolhemos fazer aquilo que é errado, nós estamos ofendendo o Criador, que não nos criou para pecar. Nos criou para habitar com Ele, num jardim que foi preparado, que ansiava todos os dias nesse contato com o homem e com aquela mulher, Adão e Eva. Mas que um dia escolheram fazer aquilo que desagradava a Deus. Quebraram, descartaram, romperam a intimidade com Deus. Aí lá vem o nosso amado, Jesus, se faz pecado por nós, toma sobre ele a nossa sentença condenatória, entendeu? Se entregou por você, se entregou por quem está preso hoje, se entregou por quem está pecando nesse momento, se entregou por todos sem exceção, sem ter cometido nada errado. Aí a gente sabe o que é misericórdia. Se ele fez, se ele suportou as nossas ofensas, se ele se fez ofendido por nós, como nós não teremos misericórdia uns dos outros? Na cruz, irmãos, me veio algo que acho que eu já falei aqui alguma vez. Você recorda que tem um momento na cruz que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Lembra disso? Quem é que está na cruz? Quem é que está na cruz? Jesus. Quem é que habita dentro de Jesus? O Espírito Santo, o próprio Deus. Por que ele é Deus? E por que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Acho que eu já ensinei isso aqui antes. Por quê? As trevas e a luz não habitam no mesmo lugar. Para receber o pecado da humanidade, Deus tem que sair de Cristo. O desespero dele na cruz não foi: meu Deus, como dói, Pai, está doendo. Não. Por que tu me abandonaste, Senhor? Olha a preocupação de Jesus na cruz. Já viu? Ele tem algumas preocupações na cruz. Uma delas, ele olha para a mãe dele e fala: mulher, esse é teu filho. Como fala assim: tu não está perdendo o filho, tu está ganhando mais um. Homem, essa é tua mãe. Como ele fala assim: olha, cuida dela. Entendeu? Olha as preocupações dele na cruz, cara. Meu Deus, quando eu olho para uma situação dessa, eu vejo o quanto que eu sou um miserável, sabe? Eu me coloco lá no lugar pregado no meu cruz, imaginando quais seriam minhas preocupações. Minhas preocupações seriam respirar. Não sei se vocês já viram um estudo que fala sobre o porquê que quebravam as pernas do crucificado. Não sei se já viram isso. Teria outras preocupações, mas a dele: preocupação com a mãe, preocupação com o discípulo, preocupação com o Espírito de Deus que abandonou ele na cruz naquele momento. Saiu dele para receber o seu pecado. Entendeu?
O maior momento eu vou chamar de desespero de Cristo ali na cruz é quando o Espírito Santo sai dele, entendeu? Para receber o teu pecado. Meu pecado. Naquele momento, o Espírito do próprio Deus não podia habitar ali porque ele estava recebendo o pecado da humanidade inteira. Recebeu o meu pecado. O que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado foi depositado naquela cruz. Esse é o entendimento da graça. Esse é o entendimento da graça. Então, Mateus capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz que existe uma régua que você carrega. Aí ela diz assim: com a mesma forma com que medis, serás medido. Opa, misericordioso. Qual é o tamanho da sua régua? Se a sua régua é desse tamanho, louvado seja Deus. Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és. Agora você tem uma régua do tamanho daquele carro. Rapaz, bem-aventurado você continua sendo também. Mas a tua medida vai ser maior. Você entendeu? Aquele que disse para mim assim: não, eu perdoo, só não esqueço o nome. Qual o tamanho dessa régua? Deve ser uma régua grande. Está cobrado. Quem perdoa, irmãos, é perdoado. E eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Você tem sido um canal de misericórdia ou um instrumento de julgamento? Você tem sido um canal de misericórdia ou um instrumento de julgamento? Você já reparou que tem pessoas que às vezes fazem bobagem, às vezes perde a mão, mas daqui a pouco se comporta como se nada tivesse acontecido? Já viu isso? Pessoas que não têm dificuldade de pedir perdão, dizer assim: não, foi mal, caramba, cara, foi mesmo, te ofendeu, foi. Uns sem noção assim, às vezes que tem, entendeu? Já viu isso? De qualquer jeito, e daqui a pouco, rapaz, sabe o que isso te ofendeu? O cara pega um copo d'água gelada, joga no outro e fala assim: mas tu te ofendeu com isso aí, cara? Copo d'água gelado. Te ofendeu com isso? Não tem gente que é assim? De quem é a culpa? É do que não tem misericórdia? Essa eu não vou responder, vou deixar para você. A Bíblia diz assim também: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Glória a Deus, que bênção. Bem-aventurados os puros de coração, por quê? Verão a Deus. Verão a Deus. Eu lembro que a gente estava indo para o Ariri. E a primeira vez tem um louvor do Theo Rubia, se não me engano. No momento que ele fala assim, ele canta o louvor e depois ele entra numa parte. Eu não sei se já estava na letra da música ou se ele foi ministrar e Deus usou. Ele fala assim: tem olhos de fogo. Eu não imaginava que era lindo assim. Cara, quando ele falou no Ariri, eu lembro até hoje, eu estava indo pro pessoal. Eu parei o carro e chorei, meu irmão, chorei. Cara, você já pensou? Já pensou um grande dia? Entendeu? Tem óleo de fogo. Eu não imaginava que era lindo assim. Você já imaginou essa visão? Você já imaginou essa visão, cara? Você já imaginou de repente estar orando, levantar a cabeça, lá está ele, meu irmão, o amado, te olhando. Olha o olhão, cara, de fogo. Como a Bíblia diz. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Você seria igual o Tomé, ia pular e tentar pegar, deixa eu ver se tem furo mesmo. Levanta a costela aí, meu irmão, pra dar uma olhada. Você aos pés dele, tentar beijar e dizer o quanto que você o ama, o quanto que você é grato. E pra ele aparecer de novo algumas vezes. Veio aqui uma vez no culto de homens, eu não lembro, e eu comecei a dançar e é uma coisa muito linda dançando também. Mas, cara, eu sabia muito que Jesus ia dançar comigo, cara, muito. Aí eu peguei uma cadeira, eu não consegui. Eu tava com vontade, era tanto pegar uma cadeira. Entendeu? Aí eu imagino vendo aqueles olhos de fogo. Nossa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração, ela expressa a sinceridade. Mas não é só isso. E tem gente que fala assim: eu sou sincero. Lembra disso? Tem gente que fala: não, eu sou sincero. Aí arrebenta todo mundo. Fala o que deve, o que não deve. Não, porque eu sou sincero. Não tem gente que é assim? Só que a pureza de coração, ela não se resume somente à sinceridade, mas à pureza na intenção. Entendeu? É um coração puro, sincero.
mas com uma intenção pura. O irmão desse carro aqui, ele tem uma fumaça preta que sai do carro dele. E acelera aqui, a gente abre a porta, mancha tudo. Aí sabe aquela fumaça preta que sai horrível assim? Entendeu? Aí você é sincero. Como é que você vai resolver isso aí? O sincerão mesmo, aquele dos Vera, o raiz, que é a justiça do mundo, vai falar: meu irmão, essa tua fumaça preta incomoda todo mundo, querido. Todo mundo. Tá aberta a porta aí, rapaz. Incomoda todo mundo, cara. Te toca, meu irmão. Entendeu? Toca. E o sincero, puro de Cristo, como é que ele vai fazer? E aí, meu irmão, como é que tá? Beleza, beleza? Ih, tu já imaginou botar esse carro de frente aí, Vaz? Por que tu estaciona de ré? Bota de frente aí, ó. Quando chegar uma frente. Resolver mesmo o problema, meu. Entendeu? Mas se você quiser resolver mesmo, paga a revisão do carro do irmão, troca a biela ou não sei o que, tá? Pronto, resolve. Entendeu? O coração puro é diferente. Ele não entra para atacar e para destruir. Ele não entra porque ele é o lacrador da internet. E o meio Renzo, meu irmão, hoje. Ele falou que ele não deu uma resposta lá pro negócio. Pastor sem resposta na pregação. Pronto. Sincero, né? Justo. Honesto, sim ou não? Hã? Coração sincero, sim ou não? Sim? Eu expliquei errado, eu vou explicar de novo. Tá magoado, tá chateado. Mas é para você entender que a sinceridade não é você falar o que vem na cabeça. Entendeu? Isso é infantil, isso é infantilidade. Entendeu? Isso é imaturidade, você falar o que vem na cabeça. Quem faz isso é criança. Quem faz isso é criança. Entendeu? Criança que tem a criança, vou dar um exemplo aqui, ela era bebê e ela não podia ver uma mulher gordinha. Ela vê se uma mulher gordinha chegava, como se estivesse grávida. Passamos muita vergonha com isso. A mulher, não, tia gordinha mesmo. Eu falei, minha filha, minha senhora me perdoa. Vem cá, meu amor e tal. Ou seja, ela é criança. Ela não sabia diferenciar o que era uma pessoa mais gordinha de uma mulher grávida. Pra ela, todo mundo estava grávido. Ela fazia o olhinho ainda. Pegava. Aí a pessoa achava bonitinha. Tia, bebê. Isso é um coração sincero, mas é um coração sincero, puro, mas imaturo. Entendeu? Fala o que vem à cabeça. Tem gente que fala o que vem à cabeça. Isso é imaturidade e infantilidade. Você machuca as pessoas. Você não está agindo como o caráter de Cristo. Entendeu? A diferença desse coração é que ele tem pureza na intenção. Ô meu irmão, vem cá, eu quero falar com você. Eu vou dar um exemplo clássico. Você pode ver que um dos irmãos, inclusive eu, a gente pode errar. Entendeu? Como é que você vai resolver isso? Você que tem o coração puro e sincero, como é que você resolve? Irmão, vem cá, eu quero falar com você. Senta aqui, cara, eu vi uma situação assim, assim, assim. Eu queria falar contigo, não fica legal pra você, assim, olha, a Bíblia diz tal coisa e tal. Vamos corrigir. O que você acha? Eu tô aqui, tô à disposição, posso te ajudar. Isso é um coração puro e sincero. Coração puro e sincero, vê que o irmão tá se arrebentando, não deixa ele se arrebentar. Entendeu? No ambiente corporativo é muito comum isso, né? Tem pessoas que são opressoras e arrebenta todo mundo, e quando o cara vê que ele tá fazendo algo errado, a pessoa se isola no canto e fala assim, não, agora vai se arrebentar, deixa ele. Vai se arrebentar, tem ou não tem? Tem. Entendeu? Aí a pessoa deixa o outro se arrebentar. Isso não é um coração sincero. A real intenção do coração está errada. Isso não é um coração puro. Então, pureza de coração você tem que observar de uma forma muito franca e honesta do que você está pedindo. Lá em Oséias capítulo 10, verso 2, se você for ler o livro de Oséias, é um livro que é uma bênção. Quando você for ler esse livro, é uma bênção, cara, assim. Quando você for ler esse livro, você tem que ler na visão de Oséias como Deus, entendeu? E a prostituta como cada um de nós. Prostituta como reino, como povo de Israel e como cada um de nós. Os comportamentos. Se prostituir lá no livro de Oséias, você tem que ter a leitura de se prostituir fazendo aquilo que desagrada a Deus, adorando outros deuses, tendo uma vida de qualquer jeito. Quando você lê dessa forma, você vai ver que é um livro pesado, mas é um livro franco. E no capítulo 2, a Bíblia vai ensinar que Deus vai permitir com que o povo seja atacado, com que o povo seja invadido.
por conta de que eles não guardaram o coração. Entendeu? Porque eles não tiveram o coração puro. Porque eles escolheram se prostituir com outros deuses. Esse é o motivo do ataque. Então hoje, homem e mulher de Deus, vamos buscar essa pureza no coração. A intenção real pura do discípulo de Cristo. Em nome de Jesus. E hoje mais uma pergunta para você. Seu coração está dividido totalmente? Está dividido ou totalmente entregue ao Senhor? Hoje você carrega um coração que ainda está dividido? Ou é um coração entregue ao Senhor? E penúltimo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Pacificador, gente, não é quem foge de conflito, mas é quem busca a reconciliação por meio de Cristo. Entendeu? Pacificador não é quem foge de conflito, mas quem busca a reconciliação por meio de Cristo. Hoje aí fora, aquilo que eu falei da briga, o mundo vive em guerra. O mundo tem um egoísmo que é nato, é natural, o egoísmo da carne, onde pouco importa o que vai acontecer ao lado, o que importa é aquilo que você faz, aquilo se vai te privilegiar, se você vai ganhar com aquilo, pouco importa a consequência. Pouco importa a consequência. Quem está ganhando é você, então você atropela, você faz guerra, você faz intriga, você faz contenda. Por quê? Porque quem está ganhando é você. A sensibilidade no caminhar com Cristo, ela te leva a ter constrangimentos em momentos cada vez mais sublimes. Uma briga de trânsito é muito evidente que você está na individualidade, porque você estava ali, o cara errou, você vai brigar por isso. Ele não pode errar. Ele não pode errar. Ele não pode não te ver. Ele não pode de jeito nenhum passar para tua mão, porque a lei diz que ele não pode passar para a mão. Aí eu falo, é mesmo. E quando você está atrasado e de repente vai deixar um filho no colégio e para na fila dupla, você está errando do mesmo jeito, você está indo de contrário ao que a lei diz. Você entendeu? Ou seja, acaba que você tem que verificar se você está sendo esse bem-aventurado, se você está sendo esse pacificador, ou se você está semeando contenda. Não, mas eu sou muito bem resolvido. Eu sou muito bem resolvido. Eu vou estacionar meu carro e eu botei na frente da garagem do vizinho. O vizinho vem, meu irmão, tira o carro daí, cara. Poxa, eu só botei o carro na frente da sua casa. Você está errado, meu irmão. Isso é ser pacificador? É tudo que você vai resolver, você só falar de forma dócil e sempre ofender as pessoas. Isso é ser pacificador? Não. Pacificador é uma pessoa atenta. Se ela está dando bom testemunho de Cristo, isso é um pacificador. Aquilo que eu falei ainda agora, e eu deixei para responder agora, que às vezes a gente olha, quando alguém se ofende com a brincadeira, e a gente olha e fala assim, poxa, mas se ofendeu? Se entendeu? Não, meu irmão, eu estou brincando. Mas se a tua brincadeira ofende, o errado é você. Você entendeu? Se a tua brincadeira ofende, o errado é você. Porque senão você vai ter essa visão de falar, não, tudo que eu resolvo com mansidão. Tudo que eu resolvo com mansidão. Aí você bota carro na frente da casa dos outros, você brinca do jeito que você quer com as pessoas. Eu tenho um problema grave. Eu me seguro muito, porque eu sou muito brincalhão. E a Carla, vez ou outra, ela chama minha atenção por conta disso. Amor, olha, tem gente que não gosta. Eu tinha uma brincadeira que era assim. Tá aqui um prato, 2 pratos. Tem uma panela ali. Aí tá eu e tu sentado na mesa. Beleza. Aí vem um irmão lá e vai e me serve primeiro do que tu. Entendeu? Aí eu olhava assim e falava, gosta mais de mim do que de ti, eu fui servido primeiro. Pra mim, cara, olha, se você gosta mais de quem tá aí, eu sou bem resolvido pra caramba com isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, não tem, pode amar os outros aí, não tem problema não. Mas tem gente que se fere. Oh meu Deus, não vou falar não. Tem gente que se fere. Entendeu? Tu diz, eu não sei se eu falo de novo, né? Igual aquela emoção. Liga. Tem gente que se fere. Eu fui fazer brincadeira assim com 2 esposas de... Eu não vou falar que o grau de relacionamento, senão pode matar a charada. Com 2 esposas, ver que a minha mulher gostava mais de uma do que da outra, a mulher pegou corda e falou, não, mas é nítido, é notório mesmo isso aí, entendeu? Ou seja, aí foi dar bronca, aí eu plantei a contenda, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, você tem que depois... ficou nítido lá, entendeu? Olha, amor, se ofende e tal. Eu falei, não. Aí eu tava no nível 10, eu tô no nível 4, assim, mas tô melhorando, entendeu? Tô melhorando nisso. Mas,
a pergunta que eu faço para você: você tem sido pacificador? Você tem sido pacificador na sua casa, no trabalho, na igreja? Pacificador? Você tem sido alguém que tem semeado contenda? E para o fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ei, irmão, tem uma lei que vai ser contra a igreja. Aí o pessoal se escandaliza. E nossa, meu Deus. Você já leu a Bíblia? A gente é perseguido. Se tem alguma coisa, de repente, você está levando uma vida assim, cara, não tem problema nenhum, ninguém te confronta com nada. Revisita a sua vida, tem alguma coisa que está errada. A igreja é perseguida. Perseguida. Eu fui para teve uma reunião de trabalho e sempre depois de reuniões eles iam para bares, né? E eu nunca ia. E começaram a instituir ir para um restaurante, entendeu? Tem que sair para um restaurante. E fizeram reuniões em, como é o nome? Em chácara, né? Começaram a mudar os negócios lá. Não estou dizendo que é por minha casa não, tá? Mas eu tenho que ter um padrão de razoabilidade. Eu tenho que perceber se, né, eu vejo que tem algumas adequações onde eu vejo que eu posso frequentar. E eu fui para um restaurante, saiu, né, terminou a reunião, foi todo mundo para o restaurante. Vai continuar lá e tal. Eu falei, não, beleza. Fui lá para o restaurante, eu tô lá e pedi uma Coca Zero, um negócio de fritas de peixe lá. Aí eu tô comendo lá e veio uma pessoa e falou para mim assim, como é? Com o tempo a gente vai te mudar. Do nada. Com o tempo a gente vai te mudar. Eu olhei assim, no princípio, falei, meu irmão, beleza, como é que tá? Tranquilo e tal. Só que eu fiquei depois pensando sobre isso, sabe? Qual a real intenção da pessoa? Do nada, meu irmão, chegar pra ti e falar assim, com o tempo a gente vai te mudar. Quem é um agente? Tá só eu e ele, meu irmão. Entendeu? Eu fiquei com isso na cabeça. É pra você estar atento, muito atento. Porque você vai ser perseguido em todo lugar. Entendeu? Seja no trabalho, seja... Não em casa, porque em casa, em nome de Deus, lá um lar de paz. Mas às vezes, a sua parentela, alguém vai te dar uma agulhada, lá vai... Entendeu? Então, se você é por conta da igreja, se você é por conta de Cristo perseguido, você é um bem-aventurado. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu consigo ver muitos homens de Deus e mulheres de Deus se metendo em problema na rede social. Ofende o Alexandre de Moraes lá, que ofende o STF, ofende o presidente, e ofende, daqui a pouco sai um mandado, e o cara fala, a igreja vai ser perseguida. Eu falo, tá repreendido no nome de Jesus. O cara tá se apresentando igual Satanás, meu irmão, fazendo contenda com todo mundo. Entendeu? Existem homens hoje que estão doidos para ser presos, para dizer que a igreja está sendo perseguida. Entendeu? Tá errado, querido. Isso não é o papel de quem tem o caráter de Cristo. Não é o papel. E eu falo para você isso, e você pode falar assim, não, mas a política está falando, não é uma questão de política. Eu estou falando para você o seguinte, olha, compara. Qual foi o posicionamento de Jesus que nasceu no bojo do Império Romano? Quando eu falo Jesus nasceu, entenda, né, do ventre de Maria, miraculoso. Jesus sempre esteve na eternidade, amém? Só para você não dizer, um bebezinho de Jesus, quando veio encarnado, pronto, foi no bojo do Império Romano. Quantas vezes Jesus se levantou contra o imperador? Nenhuma. Você tem certeza? Olha, pensa direito. Ele não falou mal da política? Ele não falou que César era o opressor Não está na Bíblia isso, César é o opressor da humanidade, não está na Bíblia isso. Não está, certeza. O centurião que ele se confrontou, ele não falou mal do centurião, que ele comandava guerras, não falou dos centuriões que ele não falou. E por que a gente hoje tem que falar mal de não sei o que, levar para rede social, fazer confusão e ir atrás? Isso não reflete o caráter de Cristo. Não curta essas publicações. Não se deixe contaminar por isso. Não se deixe contaminar por isso. Nós temos, sabe o que eu falo aqui? Já me questionaram algumas vezes sobre política. A gente ensina a Bíblia. Entendeu? A gente ensina a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e recebe o toque de Deus, você sabe se você vai votar em direita, vai votar em esquerda, vai votar em centro. Existem pautas que são totalmente contra a igreja. Não volte nas pautas contra a igreja. É isso que eu falo. Mas não tem que chegar aqui, olha, vem... Oh, meu Deus. No âmbito da bronca toda, pessoal da igreja voltando tudo pro Bolsonaro, mas Jair... Eu lembro que me questionaram, eu falei, meu irmão, meu Messias é outro. Não é Jair Messias Bolsonaro. Eu não estou pregando contra o homem, tá? O homem foi
reviraram a vida, não encontraram nenhuma corrupção. Não estou pregando contra, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que a nossa fé continua alicerçada sobre a verdade de Cristo, não sobre qualquer pessoa que vai se levantar para governar essa nação. Porque maior do que Ele é o Deus que nós cremos, muito maior do que Ele. É isso que nós temos que acreditar, é essa verdade que nós temos que alicerçar a nossa verdade. Em nome de Jesus, amém? Então não se meta em confusões, em brigas que não vão levar a lugar nenhum. Isso não reflete o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. E Jesus manda nos alegrarmos, porque grande é a recompensa dos céus. Eu tenho a última pergunta para fazer para você. Você está disposto a sofrer por Cristo? Você está disposto ou disposta a sofrer por Cristo? Mesmo que o mundo zombe e rejeite você? Porque hoje existe uma necessidade de aceitação. É a chamada economia da atenção, necessidade de ser aceito. Mas você está disposto a de repente ser rejeitado por conta da verdade que você acredita? Dependendo da sua resposta, eu peço que você fique de pé para nós orarmos hoje. Quando a gente fala sobre boa-aventurança, sobre os bem-aventurados, isso ela nunca está voltada para as circunstâncias externas. Pode notar, nunca está voltada para as circunstâncias do mundo, mas de viver segundo os valores do reino. O reino tem valores. Cristo tem um caráter. Esse caráter ele tem que ser expresso por meio de cada um de nós. Note que no mundo diz que quem é feliz é quem tem muito. Já viu isso? Quem é feliz é aquele que tem muito. É feliz. E no reino, a gente fala que feliz é aquele que depende de Deus. Entendeu? No mundo, feliz é quem tem muito. E no reino, feliz é aquele que é dependente de Deus. Eu te convido a fechar os olhos. Quero fazer uma oração com você. Qual é a maior promessa que nós lemos hoje? Dessas bem-aventuranças, qual, se você pudesse estabelecer nesse momento, qual é a maior promessa que nós lemos hoje? A maior promessa que nós lemos hoje é a que o reino dos céus já é nosso. Entendeu? Essa foi a maior promessa que nós lemos hoje. É a promessa que diz que o reino dos céus já é nosso. Já nos foi dado por herança. A partir de Cristo. Então hoje eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quero saber, hoje aqui nesse lugar, se você já entregou a sua vida ao rei desse reino. Esse reino dos céus, se é um reino, é porque ele tem um rei. E para que você possa adentrar, você precisa se reconciliar com esse rei. A pergunta que eu faço para você hoje é se você já entregou a vida para esse rei cuidar de você. Entregar a vida para Jesus não é acreditar que ele existe. Até Satanás acredita porque o conhece. Entregar a vida para Jesus é quando você escolhe, você faz uma opção, você faz uma escolha e você diz assim: Jesus, eu entendi que eu preciso de Ti para voltar a ter acesso a Deus. Para que o homem possa voltar a ter acesso a Deus, ele precisa de Jesus. Para voltar não, para ter acesso a Deus. E desde Adão ninguém mais tem acesso direto a Deus a não ser por meio de Jesus. Então hoje eu quero te perguntar se essa palavra falou com você de uma forma profunda. Quero te convidar você, levante os seus dois braços nesse lugar. Se você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso hoje. Se você percebeu que essa palavra falou com você e você quer confessar Cristo, você quer se render ao Senhor de Cristo, eu te convido a dar um passo de fé aqui na frente.